Nesse vídeo eu vou te ensinar da forma correta como você consegue multiplicar o seu dinheiro investindo só R$100 todos os meses. E além disso eu vou te mostrar 3 exemplos de carteiras que são seguras e lucrativas para você poder montar esses seus investimentos de forma mensal e ver o seu dinheiro trabalhando para você. Eu sou Bernardo e meu objetivo é te passar conhecimento e te dar a ajuda que eu não tive quando eu estava tentando aprender sobre o mercado financeiro e investimentos. Só que antes de começar eu queria muito te pedir um favor, que é só clicar no gostei aqui embaixo e se inscrever no canal. Dessa forma o YouTube vai distribuir esse conhecimento para mais gente e dessa forma ajudar muito mais pessoas também a investir melhor o seu dinheiro. Se você clicou nesse vídeo, você muito provavelmente já entende que guardar dinheiro é algo importante e investir também, mesmo que a quantia seja pequena. Isso já é um ótimo primeiro passo. Muita gente acaba não enxergando o poder que existe em você investir R$100 ao longo de todos os meses. Para ilustrar isso, vamos pegar um exemplo aqui de você há 10 anos atrás tomando essa decisão de investir todos os meses R$100 e nesse caso em um investimento que siga a taxa DI ou a taxa Selic. Normalmente esses são os investimentos mais seguros que a gente encontra no nosso país, como por exemplo o Tesouro Selic, que a gente empresta o nosso dinheiro para o governo e ele devolve para a gente depois de um período com juros acrescidos. Se a gente olhar para o ano de 2014, você teria investido no total R$1.200 e teria já um patrimônio no final do ano de R$1.272 praticamente. E uma coisa que você talvez fique em dúvida é, mas se o acumulado anual desse ano, do CDI, da Selic, foi de quase 11%, por que eu só tive um retorno de R$71, de R$72 praticamente? Não deveria ser um pouco mais que isso? Então isso estaria correto se a gente tivesse investido R$1.200 em janeiro, no início do ano. Os R$100 que você investiu lá em janeiro, de fato, enxergaram essa variação de 10,91%. Só que os R$100 que você colocou em dezembro não enxergaram isso. Eles enxergaram só a variação de dezembro, que deve ter sido mais ou menos de 0,80 alguma coisa. Então esse acumulado é justamente olhando para todas as variações desses meses. Só que está aqui o que muita gente não enxerga, né? Se você tiver essa disciplina de investir R$100 todos os meses, hoje você teria quase que dobrado todo o seu patrimônio. Você teria investido R$13.000 e você já estaria no caminho para fazer isso. Você já estaria com R$21.500 de patrimônio. Isso porque a gente está falando aqui de investimentos que rendem 100% da taxa Selic ou 100% do CDI. Se você já está pensando em deixar esse seu dinheiro investido por mais de 5 anos, por exemplo, cara, eu garanto que você consegue encontrar investimentos que trazem mais retorno ainda, como por exemplo 102% do CDI, 105%, talvez 110% do CDI. Então aqui a gente está olhando para um exemplo que é super pé no chão, sabe? Você consegue resultados até maiores que esse. Só que tem muita gente também que está disposta a colocar o seu dinheiro em mais risco. Vão procurar investimentos mais arriscados que vão trazer ali possíveis retornos maiores. E nesse segundo exemplo aqui a gente colocou R$100 todos os meses ao longo desses 10 anos em algum ativo que siga o Ibovespa. Pode ter sido o BOVA11, que é o ETF que a gente tem na Bolsa de Valores que vai seguir a nossa Bolsa de Valores, né, o Bovespa. Ou você pode ter investido até nas principais ações da Bolsa, você teria um resultado de certa forma parecido com esse aqui. E muita gente tem essa mentalidade aqui, olha, em 2014 você teria investido R$1.200, seu patrimônio teria caído, ele estaria em R$1.142. E de fato, se a gente for olhar a variação da Bolsa, do Bovespa nesse ano, a gente vê que ela quase que caiu 3%. E muita gente já pararia aí, já falaria, não, esse negócio de Bolsa não funciona, investimento, não, eu deixei investido por um ano e só perdi dinheiro. Aí a pessoa que investiu em 2015 falaria a mesma coisa, nossa, não, já coloquei R$2.400 ali, eu tô com 2.000, já perdi quase R$500 só nessa brincadeira, eu vou parar de fazer isso aqui, eu só tô perdendo dinheiro. E o grande erro que as pessoas estão cometendo tá exposto aqui nessa tabela. Se a gente olhar para 2024, que o ano nem terminou ainda, né, a gente vê que a Bolsa até agora deu uma caída com relação a 2023. Só que olha o patrimônio dela, ao longo dessa jornada de 10 anos tiveram muitos altos e baixos também. É lógico que esse ganho não é certo que nem o CDI, né? A gente está vendo oscilações aqui. Teve ano que a gente teve um retorno de 38%, quase 39%. Teve ano que a gente perdeu 12%. Mas a gente consegue concluir que por você tomar um pouco mais de risco, você conseguiu um retorno maior do que, por exemplo, investir só no CDI. Você fez mais dinheiro, seu patrimônio está maior por isso. Um outro setor que a gente também tem é dos fundos imobiliários. E nesse exemplo a gente está investindo R$100 todos os meses em algum ativo, algum investimento que siga o IFIX, que é o benchmark dos fundos imobiliários. Um ativo de exemplo é o XIFIX11, que é um ETF que vai funcionar mais ou menos da mesma forma que o BOVA11 do último exemplo. E olha só, se a gente olhar o resultado ao longo desses 10 anos, a gente vai ver que o nosso rendimento foi menor. Então a gente correu mais risco também,
assim como no último exemplo, só que a gente acabou não tendo tanto dinheiro quanto o investimento na segurança, na renda fixa. E nesse exemplo aqui dos fundos imobiliários, é importante eu mencionar que a gente não considerou dividendos. E os dividendos, eles são um grande diferencial desse setor. Você consegue dividendos isentos de imposto de renda, e nessa tabela eu não considerei isso, eu considerei só a variação dos fundos imobiliários. Então, se você investir nos fundos certos, você conseguiria até mais retorno que isso. Vamos unificar os 3 exemplos aqui e enxergar algumas coisas que são interessantes. De fato, em 2024, a gente vai ver que o Ibovespa foi o que trouxe mais retorno para a gente. A gente teve aí quase R$9.000 só de juros. Só que isso significa então que o Ibovespa é melhor? Não necessariamente. Se a gente for olhar logo depois de 2020, a gente vai ver que o que estava dando maior retorno para a gente eram justamente os fundos imobiliários. Ele estava acima do Ibovespa e acima do CDI. Se a gente der uma olhada também lá no início de 2023, a gente vai ver que tem um pedacinho onde a linha amarela, o CDI, estava dando um maior retorno para a gente. A gente estava na frente do Ibovespa e dos fundos imobiliários. Então, Bernardo, qual o melhor investimento que eu posso fazer com os meus R$100? É o Ibovespa, é o CDI, são os fundos imobiliários, tem algum outro? Cara, e a resposta é que não existe o melhor investimento, mas sim a melhor combinação, o conjunto, a distribuição desses seus R$100 em diferentes investimentos. A gente não consegue prever o futuro, a gente não sabe qual investimento vai dar mais retorno para a gente. Então, para a gente aumentar as chances de fazer dinheiro, de maximizar os nossos lucros, o que a gente faz é distribuir a nossa carteira em diferentes ativos. E hoje em dia, felizmente, com R$100 a gente já consegue fazer isso. A gente consegue comprar ações fracionadas, a gente consegue investir em criptomoeda, inclusive, com R$10, mas também isso não significa que é só você investir em tudo que você está encontrando pela frente que você vai ter um bom retorno. Não, você tem que saber montar a sua estratégia. E para te dar um norte, de certa forma, eu vou te mostrar aqui 3 exemplos de carteira de acordo com o que pode ser o seu perfil de investimento. E aí, a partir desses exemplos, você pode adaptar com o que fizer mais sentido para você. Só para você ter um exemplo, um pontapé inicial para você entender como funciona a dinâmica. Vamos começar com uma carteira de perfil conservador. Nem todo mundo tem estômago para ver o seu dinheiro derretendo, confiando que daqui a alguns anos você vai conseguir recuperar esse valor ou até superar ele. E para esse tipo de pessoa faz muito mais sentido você fazer investimentos conservadores, investimentos que você vai ter pequenos ganhos garantidos ao longo do tempo. Lembra que na tabela do CDI a gente não tinha perda? A gente sempre via verde a nossa variação? Então nesse exemplo a gente está pegando aqui 80% desses R$100, ou seja, a gente vai pegar R$80 e vai investir em renda fixa. Outros 20% a gente vai colocar em algo mais variado, como por exemplo um investimento no Ibovespa. Então mesmo que daqueles R$20 você acabe perdendo tudo, você ainda vai ter R$80 ali que estão rendendo e talvez até superem esses R$20 dependendo do tempo que você esteja investindo. E existe também o cenário onde esse investimento mais arriscado traga mais retornos ainda e podendo até superar tal que você tinha investido na renda fixa. Se você tiver um perfil um pouco mais moderado, você quer ter um pé de fato na renda fixa, só que um outro pé um pouco mais arriscado, você pode montar uma carteira, por exemplo, como essa. Você vai ter 50% do seu patrimônio em renda fixa e perceba que dentro da renda fixa a gente vai estar diversificando também. Você vai ter o seu dinheiro, uma parte investido no Selic, no CDI, e uma outra parte num investimento IPCA+, como por exemplo um tesouro IPCA+, que vai estar protegido da inflação. E aí os outros 50%, ou seja, os seus outros R$50 vão estar investidos justamente na renda variável. Você pode colocar, por exemplo, metade na Bolsa de Valores e a outra metade você pode colocar nos fundos imobiliários e dessa forma você vai ter o melhor dos dois mundos também. Agora, se você estiver querendo realmente correr risco, você quer se expor e tentar maximizar ao máximo todos os seus ganhos com esses R$100, você pode fazer uma divisão de carteira dessa forma e eu até incluí aqui que você pode investir em cripto. Como eu falei, sim, com R$10 consegue investir em Bitcoin, em Ethereum ou até fundos de cripto, né? Porque você às vezes não tem o tempo, você não entende exatamente como é que funcionam esses investimentos, mas você pode passar o seu dinheiro para o fundo, onde pessoas que são especialistas vão fazer essa análise para você e tomar as melhores decisões. E nesse exemplo eu coloquei as criptomoedas só como 10%, tá? R$10 desses seus R$100, porque de fato elas têm uma volatilidade muito grande, mais do que todos esses outros investimentos que eu coloquei aqui. Mas é lógico que isso vai variar de acordo com o quanto você quer se expor ao risco de fato. Por fim, só lembrando, isso aqui não é uma indicação de investimento, tá? Eu estou apenas dando um norte para você de como você pode diversificar a sua carteira e tentando te provar que não existe o melhor investimento, mas existem estratégias que vão fazer muito mais sentido para o seu perfil de investidor. A grande dificuldade não é você fazer o seu dinheiro trabalhar para você,
É você, de fato, ter uma estratégia compatível com o que faz sentido para o seu dia a dia. E o grande objetivo que está todo mundo tentando atingir é você juntar um patrimônio suficiente para você viver de renda passiva. E se você quiser entender exatamente como você, até com R$100, conseguiria fazer isso, é só assistir esse vídeo aqui que eu fiz, que eu entro mais a fundo nesse tópico. E se você gostou desse vídeo, não deixa de dar o like, clicar no gostei aqui embaixo, se inscrever no canal. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou te responder também. E dessa forma você vai estar ajudando mais gente a investir de uma forma mais inteligente. Um forte abraço e eu te vejo na próxima.